Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos a mais uma live da Super Interessante, a mais uma live de quinta. O meu nome é Pamela Carbonari e hoje eu tô aqui para falar de um livro com os meus grandes amigos, Felipe Germano, que vai falar sobre um filme, e Lucas Pascoal, que vai falar sobre uma série. Então, meninos, o que rolou desde a última quinta? Várias maratonas, muita leitura, muito sacrifício, mas vamos que vamos. Alguém reclamou da série de Please Like Me ou conversou contigo depois da última quinta? Não, umas pessoas vieram falar comigo, umas pessoas, tipo, três amigos vieram falar. Já é alguma coisa, sim, vai. Curtiram a indicação, vão dar uma chance pra série. As pessoas me xingaram porque eu falei mal do filme da DC. Eu não falei mal, gente. Eu gostei. As pessoas estão falando mal. Eu achei legal até. Ele falou mal Pois é. Ontem, inclusive, a gente teve essa conversa num grupo, né? Não é? Eu achei bom, pô. E eu, de novidade, encontrei o livro que eu pedi aqui na live, se é aquele mistério na minha estante. Então, se vocês perderem alguma coisa, talvez o segredo seja pedir aqui. Que perdi 10 mil reais. Na semana seguinte, aparece. Mas então... Vamos lá? Começar? Comece, por favor. Comece. Zé honra. Gente, a série que eu trouxe pra vocês hoje, eu tô muito ansioso pra falar dessa série, na verdade, porque eu tô muito empolgado. Fazia tempo que eu não ficava empolgado assim pra falar de uma série. É uma série que estreou na terça-feira dessa semana, então tem tipo 2 dias. Estreou lá nos Estados Unidos, no Hulu, que é um canal de streaming estilo Netflix. Chama Runaways. A série é uma série de super-heróis, mas calma, não julga, ouve que eu vou explicar que ela é muito querida. É um grupo de 6 adolescentes que eles eram amigos, aí uma outra menina que era parte desse grupo morreu e daí eles acabaram se distanciando. Isso tudo antes da série começar. Quando a série começa, eles já não são tão amigos, mas os pais deles são amigos. Os pais deles todos fazem parte de uma organização não governamental chamada Pride, Orgulho. Aí, no primeiro episódio, vai rolando umas coisas meio bizarras, assim, e eles vão descobrindo que essa organização não governamental, na verdade, não é uma organização não governamental. Os pais deles são vilões clássicos, estereótipos de vilões de histórias em quadrinhos e de histórias de super-herói. E daí, os adolescentes vão descobrir isso, vão ficar, obviamente, chocados, porque ninguém acha que o pai é, tipo, um vilão, né? Tipo, que o pai mata pessoas. E a série fala isso, a série narra a história deles descobrindo isso e, ao mesmo tempo, eles também têm superpoderes. A gente vai descobrindo ao longo dos episódios os superpoderes deles. Eu vi os 3 primeiros episódios que chegaram na terça-feira, os 3 foram lançados ao mesmo tempo. E nesses 3 episódios a gente só vê 2 superpoderes. Na verdade, 3 mais ou menos. Os outros ainda é meio que surpresa, então não vou contar caso... Então, Imagino que muito pouca gente tenha visto, porque ela não está sendo divulgada, de fato ela não está sendo exibida aqui no Brasil. Mas assim, ela pega clichês de super-heróis e clichês de dramas adolescentes, mistura tudo e entrega uma coisa que não é estereotipada, é uma coisa diferente. Porque, tipo, quando você é adolescente... Eleven com Sense8, então. Tanto que na chamada a gente falou, é uma mistura de Gossip Girl e DLC com Vingadores. Porque tem essa vibe, é muito gostoso, é muito legal de assistir. Eles pegam a ideia pré-concebida do que é ser adolescente, que é tipo, eu tô passando por essa fase, então qualquer coisa é muito difícil, o mundo vai acabar, eu vou sofrer muito, meus pais não me entendem. E depois, de fato, seus pais não te entendem. Seus pais, na verdade, são mesmo pessoas muito bizarras. Se nem na vida real, sem superpoderes. Já é difícil, né? Imagina quando você descobre que seus pais são uns caras bem malvados, assim. E o tom é legal, né? Porque quando a gente viu o primeiro trailer que saiu, só tem um trailer, aliás, que saiu faz pouco tempo, né? Tem um trailer, tem um teaserzinho pequeno, mas o trailer oficial eu acho que foi só um. E teve um videozinho especial de ação de graças que eles lançaram agora, acho que foi no começo da semana, ou na semana passada, que não entrega muita coisa também, é só bem leve. Assim. E é bizarro, né? Porque quando anunciaram a série é baseada numa história em quadrinho da Marvel, né? Runaways. E eu achei que ia ser uma vibe meio comédia, até por causa das coisas que a Marvel tem feito no cinema e na TV. E o trailer é meio draminha mesmo, assim, né? Pelo que deu pra sentir nos 3 primeiros episódios, é um drama adolescente, só que, assim, de qualidade. Eu acho que ele tem um potencial muito bom, diferente de outras séries de super-herói, outras séries de mutantes e qualquer coisa baseada em quadrinhos. E mesmo sendo um drama adolescente, ele consegue fugir desse lugar comum, sabe? Porque, os caras têm superpoderes, mas não é só isso. Os pais deles também têm superpoderes, mas eles estão contra os pais deles. Então, mind blowing. Qual o tempo de cada episódio tem 1 hora de duração.
E é bem tipo streaming. Tipo, o primeiro episódio você vai ver, ele é bem focado nos adolescentes. O segundo já fala bastante dos pais deles. Aham. O terceiro pega a história e continua encaminhando ela com todo mundo dividindo a atenção. E daí você vai entendendo aos pouquinhos qual que é o superpoder de cada um, qual que é o problema de cada um, o que cada um tá enfrentando. Tipo, essa menina que eu falei que morreu antes da série começar, a morte dela tem reverberação em todos os personagens, obviamente. E daí você vê, peraí, essa mulher, ela é uma vilã, ela, beleza, é uma pessoa supostamente do mal, mas ela perdeu a filha tem 2 anos atrás, sabe? Tem 2 anos. Então, como assim? Ela tem que sentir alguma coisa, sabe? E eu acho que a série tá fazendo um trabalho bem legal nisso. Só recapitulando aqui o nome da série, tem várias pessoas perguntando. A série chama Runaways. Ela estreou terça-feira, os 3 primeiros episódios já estão disponíveis e depois ela vai ficar... Os episódios vão ser exibidos semanalmente, toda terça-feira, nos Estados Unidos. É uma série da Hulu, que é a mesma emissora, o mesmo serviço de streaming que fez The Handmaid's Tale. Então a qualidade está legal. Fica a dica pra todo mundo. Inclusive tem convidado que terminar. Desculpa, rapidinho, só pra finalizar a minha parte. Se você é fã de DLC ou se você é fã de Vingadores ou de dramas adolescentes em geral... Malhação também, tudo bem. Malhação tá incrível. Assistam, vocês não vão se arrepender, vale a pena. Agora vamos falar sobre essa série ainda nenhum de nós viu, mas estreia, né? pelas nossas conversas, o filme que o Fê vai falar é um dos meus filmes preferidos de infância. Vamos lá, Fê. Esse filme. Não, o filme que eu vou falar é As Peripécias do Ratinho Detetive. Qual é o lance? Todo mundo conhece Aladdin, todo mundo conhece Pequena Sereia, saudades. todo mundo conhece Hércules. Mas esse filme, cara, ele é... Rei Leão. Mas esse filme, ele é, assim, escondido, assim. Você não achava ele na locadora porque ele não existia, entendeu? Ou se achava, ninguém tinha locado. Exato. Que tava sempre lá empoeirado. Exato. E qual é a graça dessa história toda? É baseada num livro que chama The Basil of Baker Street, que é, tipo, uma adaptação infantil das fábulas do Conan Doyle sobre Sherlock Holmes. Ai, que legal. E aí eles substituíam o Sherlock por um ratinho, que é o Basil, que é o ratinho detetive, no caso. A Disney gostou muito da história, resolveu adaptar, fez o filme em 86. Só qual é a grande treta? Nessa época, a Disney não fazia boas animações. Ela tava... Eu sei. Escândalo! Eu sei. Eu tô chocado com essa afirmação. É muito difícil, mas é verdade. Eles fizeram, muito legal, né, Branca de Neve, 1928. E aí depois eles começaram a entrar numa decadência de fazer muito filme ruim, assim, muito filme ruim. E aí em 85 saiu o Caldeirão Negro, que é um filme anterior a esse. Essa, se eu não me engano, é a 26ª animação da Disney. O Caldeirão Negro é a 25ª. E foi um fracasso, assim, absurdo. Nunca ouvi falar. Pois é. Eu acho que nem tem em português esse filme. Ele é bem flop. E aí, nessa época, a Disney pegou e falou assim, a Disney já tinha também, já fazia filmes, então já tinha tudo uma outra alçada, que não era mais só restrita às animações. Então ela começou a, será que não deu a hora aí da animação? Vamos largar a mão, vamos fazer outra coisa? E aí chamaram o John Musker, que é o diretor desse filme, pra... adapta isso aí, vê o que rola. E aí, esse filme ele fez 50 milhões de dólares no mundo todo, que é muito pouco. Hoje, nenhum filme se bancaria com 50 milhões de dólares. Filme da Disney, não, né? Não, acho que nenhum filme. Assim, 50 milhões de dólares é um fracasso absoluto de bilheteria. Não, se minha esse conta foi bancária sucesso, imagina quanto não rendeu o Caldeirão Negro. Pois é. Não, foi absurdo. E custou 12 milhões. Então, ele não foi um fracasso tão grande quanto os anteriores, que estavam dando prejuízo. Uhum. Então, aí a Disney começou a falar assim, peraí, talvez valha a pena a gente dá segurar mais um uma pouquinho a onda aí, não sei o que lá. Eles fizeram mais 2, 3 filmes, fizeram Roger Rabbit, que é um filme que ele é mais adulto do que infantil, mas que usa animação pra contar história. E aí, foi indicado a 3 Oscars, bombou pra caramba, não sei o que lá. E aí que a Disney iniciou essa fase de filmes que a gente ama. Então o Musker e o Clements, que são os 2 diretores desse filme, na verdade, eles fizeram depois desse, fizeram A Pequena Sereia, Hércules, Aladdin,
Salvaram a Disney. Salvaram a Disney, que é o que Apenas. chamam de renascimento da Disney. Bateu uma nostalgia pesada Sim. aqui. Pesada, Vamos sair daqui, nostalgia. vamos pra casa assistir. Bernardo e Bianca não é dessa época? Bernardo e Bianca é entre o renascimento da Disney e Ratinho Detetive. Ele tá nesse limbo de filmes bons, meio esquecidos. Porque também assim. ninguém fala desse filme. Não, e é incrível. Verdade. Então, qual é a história do filme, pra caso você queira saber além dessa história toda mágica que você saber que todos os filmes da Disney... Você só viu Frozen, porque Ratinho Detetive existe. Let it go. Impossível, eu não pensei nisso. Ai, meu Deus, vai ficar a tarde inteira na minha cabeça essa Você música. quer brincar? Vai, conta a história do filme. A história, rapidinho, assim. O Ratinho Basil, ele tá lá sendo Sherlock Holmes de Londres, nos bueirinhos. E aí uma menina uma vez chega pra ele e fala que... Uma menina ou uma rata? Uma ratinha, mas é uma menininha. É uma rata fêmea. É uma ratinha. Você fala uma menina, eu pensei, meu Deus, uma menina. É vai uma ser- ratinha, Lucas. Só tem ratos. Só tem no ratos. filme. Tá, desculpa, eu vou confessar, eu nunca assisti. O E aí, vilão é essa um rato. ratinha, é a Olivia, se não me engano, o nome dela. O que acontece? Ela chega na casa do Basil e fala assim, cara, meu pai foi sequestrado. E aí, ajude. me ajude. E aí ele fala assim, como assim? E aí ele pega e fala, ele foi sequestrado por um morcego de pernas de pau. E aí o Basil acha que ela tá mentindo, acha meio estranho, não sei o que lá. E aí ele vê o tal do morcego e ele começa a acreditar e começa a entender o que tá acontecendo. E resumindo bem a história, tudo é um grande plano do vilão, que é o Ratagão, que é um vilão maravilhoso. Ótimo vilão. E ele tem um plano diabólico de tentar substituir a rainha da Inglaterra por um robô, porque o pai da menina, Olivia, é um construtor de bonecos. Então ele tava tentando ligar as pecinhas pra fazer a coisa. Só que é muito legal, é muito fofo, tem uma história toda assim, tem toda aquela alma de Sherlock Holmes, mesmo sendo infantil. Na Comic Con do ano passado, eu entrevistei o Clements e o Musker, que eles vieram pra cá pra divulgar o Tem Moana. vídeo? Tem vídeo, tá no site da Super. Então quem tiver quiser. interesse, logo a gente coloca aqui nos comentários. E aí a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei, eu falei assim, isso nem entrou na entrevista, eu falei assim, cara, vocês fizeram o meu filme favorito da vida. Eles falaram, Aladdin, Não! Ratinho Detetive. E eles ficaram assim, eu amo esse filme também, mas ninguém sabe dele. Pois é, nem o Musker e o Clements acham que ele é valorizado. Assistam Ratinho Detetive, é incrível, gente. É incrível mesmo. Verdade, agora bateu uma chega nostalgia em casa e vê. pesada. Bom, o livro que eu vou falar hoje não é nem um drama adolescente, nem uma história infantil nostálgica. Ninguém quer saber, vamos embora. Brincadeira, brincadeira. Credo, hoje eu vou falar sobre meus documentos do Alejandro Zambra, que é um escritor chileno, professor universitário, crítico literário. Ele tem 4 livros que bombaram aqui no Brasil, que são Bonsai, Formas de Voltar para Casa, acho que a ordem é Bonsai, A Vida Privada das Árvores e Formas de Voltar para Casa. Meus Documentos foi o último deles, lançado aqui no Brasil em 2015, mas lançado no Chile em 2013. Só vou fazer um pequeno parênteses aqui. Passa. Agradecer a quem votou no meu Instagram, que ganhou o livro. Vou falar na semana que vem. Tempos sombrios, nem uma votação não é democrática. Tudo bem, quem manda aqui é a gente, tá tudo bem. Então, na semana que vem, quem votou em realidade, aí esse a gente pode conversar. Sim. Quem votou em realidade revista, nos assiste na semana que vem, que vai ser o próximo livro. Bom, voltando para o Zambra. O Zambra, ele foi selecionado em 2007 como um dos 39 escritores latino-americanos mais importantes com menos de 39 anos. Hoje ele já não seria mais selecionado, porque ele não tem mais 39 anos. Ele já está, eu acredito que, com 42 anos. E ele nasceu durante a ditadura no Chile, como tu leu os outros, né? Eu li, eu amo o Zambra, eu li todos os outros livros, menos o que você está falando hoje, os outros todos. Mas eu já vou te emprestar. Amo, Não quero é muito problema. ler. Quero ler os outros. Como ele nasceu na ditadura no Chile, todos os livros dele têm um fundinho, né? De um contexto político, não necessariamente grandes dilemas de política, mas ou tem alguém que está fora do país, exilado, ou alguém que está faltando naquela família porque tem alguma relação com a ditadura, Não é como com se, política, né? se a política movesse a narrativa, né? Não. Mas ela está presente ali, em algum momento ele vai pontuar
que esse cenário, essa realidade em que ele estava inserido, nessa história existe isso. Mas não é o que move a história pra frente. Mas ainda assim, não tem como fechar os olhos pra isso. Até a do Chile, né? Eu acho que é uma das mais violentas da América Latina. Sim. Assim, foi absurda. Começou no ano de setembro, né? Diga-se de passagem. E recente, porque terminou nos anos 90. Exatamente. Então, por mais que... ok, ele tem 40 anos, mas toda a infância e adolescência dele foi durante a ditadura. E os livros dele têm muito... são, principalmente os meus documentos, até pelo título, né? Muito de memórias, tem várias coisas biográficas. Até ele sofre de enxaqueca, o Zambra, o escritor. Ele sofre de enxaqueca. E vários personagens, eu acho que no Formas de Voltar para Casa, ele tem enxaqueca. Nos meus documentos, um dos contos, o personagem principal também tem enxaqueca, até cita um texto legal do Oliver Sacks sobre enxaqueca. Ai, que condição bela, interessante, mas e daí? Eu só quero parar de ter dor de cabeça. E eu tenho enxaqueca também, então eu gostei de... Gente como a gente. de ler isso. Mas os meus documentos é uma seleção de contos, né? Um livro de contos, Sim, não é? são 11 contos. Eles são estruturados, assim, os primeiros são um pouco mais memória mesmo, mais infância, adolescência. Uhum. E em primeira pessoa, mas pro final são contos em terceira pessoa. Então, tem alguns que tu fica mesmo em dúvida se parece... Será que isso aconteceu mesmo? Se é biográfico? A gente sempre discute que... ok, pode ser que não tenha acontecido, mas a arte não nasce... Do nada. Alguma experiência ele tem que ter tido. A realidade tem que ter existido antes para isso ter se formado na arte, ter se formado na literatura. E os personagens, tu que lê os outros também, uma das coisas que os críticos chilenos não gostam do trabalho dele é que os personagens e os ambientes se repetem muito. Uhum. O que tu achou que eram os mesmos personagens sempre? Não, eu acho que eu li 3 livros dele, né? Só que os 3 que eu li são romances. Eu li esses 2 aqui. Será que a gente pode mostrar? Sim. O Bonsai e o Formas de Voltar para Casa. E eu li também o A Vida Secreta das Árvores, né? Que eu emprestei pro Crush. Ou Crush privada. devolve. A Vida Privada das Árvores. E eu não me incomodo... O que me incomodou, na verdade não me incomodou, o que eu percebi foi que eu acho que ele tem um estilo muito marcante e você lê um livro, e você lê outro livro, você lê outro livro e você percebe que é o mesmo autor. O estilo dele você consegue abraçar e perceber que a linguagem dele é super simples, ele não é uma coisa rebuscada, não é um livro difícil de ler, é bem tranquilo. Eu não acho que os personagens sejam as mesmas pessoas. E nem que a história seja a mesma, mas dá pra perceber que a pessoa que tá escrevendo é a mesma pessoa. Porque quando eu li essas coisas... Eu li os livros em períodos bem espaçados, então não foi uma coisa que... tô lendo a mesma coisa, mas os críticos pegam no pé disso da obra dele. E eu acho legal porque, pelo menos tendo lido espaçado, é o tom dele, a linguagem dele, ele tem essa linguagem bem ritmada, que... Uma coisa leva a outra, uma coisa puxa a outra. Até tu disse, tem uma linguagem simples, mas é uma linguagem simples que às vezes tu fica pensando, poxa, será que eu não poderia ter escrito? Não, querido, sem esforço, não. Porque o simples não é fácil. Para fazer uma coisa simples, genial, requer muito esforço. Exatamente. Eu tava dando uma folheada aqui antes de começar e, putz, é bem isso, assim. Eu comecei a ler e falei, caraca, que incrível isso. Era uma frase... Qual era desse livro que você mostrou? A primeira frase do Bonsai, que é um livro de romances, ele já conta o final do livro. A primeira frase do livro no final ele morre... Não, ela morre e ele fica sozinho. É isso mesmo. E daí, ao longo do livro, ele vai narrar o romance do Júlio e da Emília. Júlio e Emília. Mas na primeira frase ele já fala, o final é esse. Então você vai acompanhar agora a jornada, o que eu vou te contar é o caminho que está sendo percorrido para chegar nesse final. E é isso que você vai se interessar. E voltando um pouquinho aos meus documentos, se você que está nos assistindo ficou curioso, um dos contos que eu acho mais sensacional, mais genial é Eu Fumava Muito Bem, que esse provavelmente deve ser biográfico. Não encontrei ele dizendo isso, mas provavelmente. Que ele... Muito lindo. É lindo mesmo. Que ele diz que os cigarros são pontuações na vida. Até tem um trecho, deixa eu ver se eu consigo
Eu acho legal que esses livros, eles foram lançados pela Kozak Naif, né? E todos eles têm uma capa muito característica, sim, com os detalhes. A diagramação é linda, as cores são bem... A paleta de cores é... Eu acho, visualmente, o livro me agrada demais, assim. Então, é um livro que você já tá olhando a capa, já tá julgando, então você já vai falar, ah, beleza, esse aqui é bonitinho. Não, e a diagramação desse que é bonsai é uma metáfora com bonsai também, porque ele, não sei se vai dar pra ver aqui, você ia falar assim, não, ele é como uma árvore. Uma árvorezinha. É um livro que tem, pode crescer como uma árvore, mas é mantido. Tem espaços, né? Não é tipo o livro inteiro. Isso é muito incrível, cara. Isso é muito incrível. Você percebe que foi tudo pensado, sabe? É uma coisa, é uma obra. E eu acho, até vi umas edições em espanhol que as brasileiras estão mais bonitas. Ah, a Kozak é maravilhosa. Mas, infelizmente, a Kozak não existe mais, então quem quiser, não é o fim do mundo. Ó, eu tô emprestando pra ti. Vou pegar com certeza. Bibliotecas, sebo, site de escambo de livro, vale que não falta. Peçam para os seus amigos que tiverem o livro, principalmente os meus documentos. Não vai dar tempo de ler o trecho aqui, mas... desculpa, te interrompi e a live tem que acabar. Não, tudo bem, mas principalmente esse eu fumava muito bem, é sensacional. Então, ficam aqui as nossas dicas. Se vocês leram algum desses livros do Zambra e quiserem conversar conosco, se viram Ratinho Detetive também e apertaram o coração de saudade aqui na nossa live, ou estão ansiosos para ver esta nova mistura de, como era? Vingadores? Gossip Girl e Vingadores, e também tem DLC, e se você quiser colocar X-Men no bando também dá certo. Pega o melhor que tem em cada coisa. Eu tô fazendo muita propaganda. Se essa série começou bem, se ela ficar ruim no final, eu vou me arrepender muito de ter falado bem dela. Eu já tô começou bem. Tô até desconfiada que você tava ganhando alguma coisa. Não, é só que eu tô empolgado. Eu gosto de histórias assim. Bom, vamos ver se não rola um serial depois que Spoiler, acabar essa temporada. Vai ter... Bom, gente, é isso. Escreve pra gente. Quem quiser... Eu já sei o que vou falar na semana que vem, que é o Realidade em Revista. Os meninos... Eu não sei. Pode mandar sugestão. Se então, mandem sugestões. Gente, a vibe é sempre a mesma. Toda quinta-feira, um filme, um livro e uma série. Manda sugestão aqui nos comentários. A gente tá de olho. Se a gente achar que é pertinente, que vale a pena pra discussão, a gente traz aqui também. E qualquer tipo de comentário, até pra como tá o formato, se vocês quiserem opinar, é sempre bem-vindo. Se alguém quiser falar que falta uma cerveja, sim, a gente sabe que falta uma cerveja. Ou nos mandar uma cerveja também. Estamos aceitando brindes. Sim, sempre. Tudo fica mais legal. Esperamos vocês na próxima quinta, talvez não nesse horário, mas na próxima quinta. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.